A gente já falou algumas vezes aqui sobre sinistro, né? Mas sinistro, o que que é um sinistro, né? Para a gente traduzir mesmo. O que que é considerado um sinistro para, no caso, a seguradora, né? Nossa linguagem traduzir um pouquinho disso. O que que é um Uhum. sinistro? O que que é considerado um sinistro? Na verdade, a gente tem que pensar que são duas categorias para a seguradora. É a expectativa de sinistro e o sinistro, propriamente dito. Então, o sinistro, ele é uma reclamação já formal, onde o médico já foi notificado, e daí o Gustavo tem vários exemplos, né? Como é que eles te ligam? Geralmente, às vezes a gente está muito tempo sem falar com o cliente e a gente recebe um Gustavo, boa tarde, tudo bem? Pode falar? E a gente já sabe que alguma coisa aconteceu. Aí muitas vezes ou ele acabou de receber uma sindicância, né, ou uma ouvidoria, muitas vezes recebeu de fato já um processo, né, ou muitas vezes o paciente foi, até mesmo às vezes até o paciente vai às vezes no hospital e solicita o prontuário, né, e ele Isso. já se antecipa e já dá uma ligada pra gente, e é aquele momento daí da gente entregar o que a gente vendeu pra ele, né, porque quando a gente vende uma pólice de seguro, a gente vende uma promessa, né, de que se algo vier a acontecer, ele terá cobertura, e no momento do sinistro é aquele momento da gente entregar então o nosso trabalho, né, a gente entender com ele o que aconteceu, orientar ele da melhor maneira possível, orientar um advogado especializado em direito médico, né, que é muito importante, para que ele possa ter todo o suporte ali de fato, e aí a gente tratar aquilo ali da melhor maneira possível, né? E a gente faz essa análise, então, no exemplo que o Hugo trouxe. Um paciente vai até o hospital e solicita cópia do prontuário, e o médico é informado que ocorreu, então, o acesso desse paciente ao prontuário. Aí o médico nos procura, eu soube que o paciente, isso não é um sinistro, porque não houve uma reclamação, não houve um contato do paciente com esse médico, mas a gente sugere que o médico analise o atendimento ou o procedimento que foi feito, né? Porque a gente pode registrar na apólice dele uma expectativa de sinistro. E por que isso é importante? Porque a apólice de seguro, ela tem a legislação securitária e ela é também subordinada ao Código de Defesa do Consumidor. Então, a gente já viu vários casos de o médico tomou conhecimento de uma citação e passou um ano e não comunicou, e um ano é o prazo Não. prescricional pelo Código de Defesa do Consumidor que a seguradora ampara a cobertura ou não. Então, se esse médico que sabe que o paciente foi lá e pegou o prontuário, ele analisou a situação, houve uma quebra de relação, a gente pode analisar se vai ou não comunicar uma expectativa de sinistro. Agora, se esse paciente pegou o prontuário, mandou um WhatsApp para o médico dizendo que não está contente com o resultado, que houve um problema, que ficou uma cicatriz ou coisas do tipo, a gente vai com certeza abrir uma expectativa. E se o médico receber, por exemplo, uma carta de um advogado de paciente, aí a gente já tem que abrir um sinistro. Entendi. Mas como é que o médico hoje vai entender essa, essa ameaça, né? Porque, pelo que eu entendi, existe um prazo de um ano para ele notificar a seguradora, seja de uma expectativa ou seja de uma notificação formal vinda de um advogado. Sendo que existe a palavrinha que a gente falou antes, que eu entendo que isso é um grande risco, que é o alegado erro médico, né? Não necessariamente é algo que tá claro que aconteceu, mas é um achismo, né? Gustavo, eu alego que você me tratou mal, mas para você me tratou normalmente, né? Então é uma alegação vinda do paciente, de talvez um achismo do próprio paciente. Como que o médico hoje consegue identificar esse momento para vir e comunicar ao corretor de seguros para que a gente faça uma notificação para a seguradora? Primeiro, assim, o médico tem que separar quais são as intercorrências previstas para aquele procedimento, para aquele ato médico em si, o atendimento. Então, a medicação, enfim, quais são as intercorrências. É comum o paciente fazer cirurgia e o médico fornece o seu celular particular. Então, é comum o médico chega em casa, o paciente, perdão, chega em casa, começa com dor, manda uma mensagem para o médico, doutor, eu estou com dor, não sei o quê. O que eu faço? O médico muitas vezes até prescreve um medicamento complementar. Ele entende o caso, se for necessário, prescreve um medicamento. No segundo dia, doutor, não melhorei, não tá legal, não sei o quê. Então, assim, mas ainda está na fase da intercorrência prevista e é competência e dever do médico assistir o paciente nessa fase. Passou ali o período de recuperação,
3 meses depois, o paciente entra em contato. Ah, doutora, eu fiz tudo isso, mas eu fiquei com uma sequela, ou eu fiquei com uma cicatriz, ou algo que eu não gostei. E eu quero meu dinheiro de volta. Então, o quero meu dinheiro de volta já é a comprovação derradeira de que houve uma quebra de vínculo, e daí, nesse caso, não é mais opção do médico nos contatar. Ele tem que nos contatar.